Boa tarde a todos, tá? Vamos iniciar mais uma aula de física. Aí vejam só, hoje vai ser para a resolução, tá certo? Da lista de revisão para nossa avaliação quinta-feira. Ó, quanto à avaliação, vai estar em torno, tá? Na mesma quantidade de questões da lista de revisão, 8 questões, 9, tá? Sendo que essa nona questão vai ser uma questão extra referente ao assunto que eu trabalhei com vocês, o último assunto que eu trabalhei com vocês, tá certo? Aí essa questão extra vai valer 2 pontos que vai ajudar vocês. Quem quiser resolver, tá? Vai ajudar na nota da prova. A lista de revisão já vai servir como recuperação das ATs, quem não atingiu a pontuação de 2 pontos, por exemplo, tá certo? E fora isso, tem mais alguma dúvida sobre a prova que vai ser realizada? Sim, tá certo. Vejam só, o horário, tá? Eu vou colocar o link às 10 horas, tá? E vou deixar aberta até 2h50, que é o horário que termina a nossa aula de física na quinta-feira, tá certo? Qualquer dificuldade que tiver para acesso ao link da prova, aí eu já vou deixar lá no Classroom automaticamente, tá certo? Meu número de WhatsApp, porque aí eu respondo vocês mais rápido pelo WhatsApp, certo? Vejam só, quanto à lista de revisão, que foi 8 questões, sentiram alguma dificuldade, tá? Querem que resolva especificamente alguma questão? Então, a lista de revisão foi tranquila para vocês, né? Eu posso implicar isso, né? Pelo silêncio. Certo. Então, vamos lá. Vê só. Vou responder agora as 2 primeiras questões, que foi do assunto de capacidade térmica e calor específico e sobre a equação fundamental da calorimetria, que foram os primeiros assuntos que a gente viu logo no finalzinho da primeira unidade para o comecinho da segunda unidade, tá certo? Aí eu vou pedir o seguinte, eu vou virar a câmera para a folha que eu vou resolver aqui, tá? E se der para, me diga se tá dando para visualizar direitinho, certo? E aí, estão conseguindo ver direito? Pelo menos uma parte? Sim, Pronto. Vejam só. A primeira questão, tá? Ela diz o seguinte, que para aquecer uma massa de 40 gramas, tá? De uma substância qualquer, precisou-se de uma temperatura, tá? De 20 graus Celsius. Então, essa temperatura aí vai ser a temperatura inicial, tá? Para uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, o 30 graus Celsius vai ser a temperatura final, tá certo? E foram necessárias 300 calorias. Então, qual é a capacidade térmica e o calor específico dessa substância? 300 calorias significa dizer que foram fornecidas uma quantidade de calor de 300 calorias. Então, como o calor é representado pela letra Q, quando a gente for separar os dados que a questão está fornecendo, certo? A gente já coloca os valores respectivamente, tá? Então, nessa questão, ela está pedindo 2 coisas. Está pedindo a capacidade térmica, que é representado, tá certo, pelo C maiúsculo, e está pedindo o calor específico, que é representado, tá, pelo C
minúsculo. Então, tá? Quais as fórmulas que a gente vai utilizar para calcular tanto a capacidade térmica e o calor específico? Vê só, a capacidade térmica, vou refrescar a memória de vocês, tá? É calculada através da seguinte expressão: C maiúsculo, certo? Igual a Q dividindo delta T. E o calor específico, certo? É calculado através da seguinte fórmula, tá? O C minúsculo igual a Q dividindo a massa vezes delta T. A gente tem todas as condições necessárias para calcular a capacidade térmica e o calor específico dessa substância. E aí, gente, tem? Tem a variação de temperatura, tá? Tem a quantidade de calor que está sendo fornecida ou recebida. E tem a variação de temperatura. Sim, tem Se tudo. a gente. Tem tudo, não é isso? Então, o que a gente precisa fazer logo de início é apenas calcular a variação de temperatura, tá certo? Porque a variação de temperatura ela é obtida pela temperatura final menos a temperatura inicial. Então, qual é o valor que a gente vai ter da variação de temperatura nesse caso, tá? Nesse caso, ΔT vai ficar de 30 menos 20, tá? Então, o ΔT, para essa substância, a variação de temperatura para essa substância vai ser de 10 graus Celsius, certo? Primeiro, vamos calcular a capacidade térmica, tá? A capacidade térmica vai ser igual. Quem é o calor? O calor é 300 calorias, certo? E a variação de temperatura foi o que a gente fez logo no início, que é o de 10 graus Celsius. Então, a capacidade térmica dessa substância vai ser o valor obtido através da divisão, tá? De 300 por 10, que a gente obtém o valor de 30. Mas 30 o quê? Qual é a unidade de capacidade térmica que a gente tem aqui? A gente vai cortar alguma unidade? Não. Nesse caso, não, certo? Se a gente está querendo saber a capacidade térmica, quais são as unidades que se tem? A do calor e o da temperatura, ou seja, calorias e graus Celsius. Como se está em uma divisão aqui, tá? Então vai ficar 30 calorias por grau Celsius. Então, aqui a gente já tem tá, o valor da capacidade térmica, como também a sua unidade, tá certo? O que vai ser calorias por grau Celsius. E agora a gente vai calcular o calor específico, tá? O calor específico, certo? A gente vai conseguir calcular da seguinte forma: o C minúsculo igual a quantidade de calor fornecida, que nesse caso foi de 300 calorias, tá? Dividindo a massa da substância, que foi dada pela questão, tá certo? De 40 gramas, vezes a variação de temperatura, que nesse caso aqui, tá? É de 10 graus Celsius. Capacidade térmica vai ser igual a 300 calorias, tá? Dividindo a multiplicação de 40 vezes 10. E vai dar, tá? 400 gramas vezes
graus Celsius, porque até então não houve corte de unidade nenhuma, permaneceu as mesmas, certo? Mas e aí, qual vai ser o valor do calor específico? O valor do calor específico dessa substância vai ser a divisão, tá certo? De 300 por 400, tá? Que a gente obtém o valor de 0,75. Mas e Professora, aí? desculpe interromper, é que tá cortando a resposta. Não tá aparecendo. E agora? Dá para ver direitinho? Agora dá pra ver. Obrigada. Pronto. Vê só, repetindo. O calor específico, tá? Vai ser calculado através da seguinte forma. Calor específico igual a 300 calorias, que foi a quantidade de calor fornecida, dividido pela massa, que é 40 gramas, vezes a variação de temperatura, que é 10 graus Celsius. Primeiro, fez a multiplicação, tá? Que a gente obteve o valor de 400 gramas vezes graus Celsius, porque até então não houve corte de unidade. Mas e aí, qual vai ser o valor do calor específico? A gente tem o valor do calor específico pela divisão de 300 por 400, tá? Que a gente tem o valor de 0,75. Mas aí, qual é a unidade? Vai haver corte de unidade? Não. Por calor específico não vai haver corte de unidade, porque, tá? Não tem unidades iguais para ser cortadas. Então, a gente vai repetir as unidades que estão presentes. E quais são as unidades que estão presentes? A do calor, que é calorias, por grama, vezes graus Celsius. Então, essa vai ser a unidade do calor específico para essa substância, de 0,75 calorias por grama vezes graus Celsius. Entendido até aí? Hum. Vê só, gente. Na segunda questão, tá? É do mesmo assunto, só que, porém, ela está trabalhando o que a gente chama, tá? Da equação fundamental da calorimetria, que é aquela de Q igual a M, que é a massa, tá? Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá certo? Mas e aí, o que é que na segunda questão ela está pedindo? Vê só. Uma fonte calórica, tá? Fornece calor de forma contínua a uma razão, tá? De 100 calorias por segundo. Então, o calor aqui está numa razão de 100 calorias por segundo, certo? A uma determinada massa de água. A temperatura da água, ela vai aumentar, tá? De 20 graus Celsius, tá? Para 25 graus Celsius, certo? Em 2 minutos. Sendo que o calor específico da água, certo? Que já é um valor tabelado, tá? É de 1,0 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, a gente pode concluir que a massa da água aquecida em gramas é. Então, como é que a gente vai obter a massa da água aquecida para essa questão? Vê só. Ele não está dando, na questão, a gente já observa de cara que ele não está dando o calor total, tá? Ele só está dando apenas uma razão por segundo daquele calor. E também está fornecendo, tá certo? O tempo para a gente ter uma ideia qual seria o calor total daquela
substância, que nesse caso da água, que foi de 2 minutos. Então, é necessário aqui, tá? Logo de cara, converter esse tempo que dá, tá certo? Por conta da razão do calor que ele forneceu, que ele forneceu em calorias por segundo, certo? Então, a gente aqui precisa, tá, converter esse tempo de 2 minutos para segundos. E como é que a gente faz essa conversão? Tá? Pela regra de 3, certo? Que é o primeiro passo. Onde 1 minuto, tá, vai equivaler a 60 segundos. Então, 2 minutos vai ter quantos segundos nesse caso? Fazendo meio pelos extremos, a gente tem x igual a 2 vezes 60, tá certo? Que a gente obtém o valor de 120 segundos. Guardou aqui. Como na questão ele forneceu, tá, a razão do calor fornecido por segundo, ele não forneceu o calor total que foi fornecido, ele só forneceu uma parcela daquele calor que foi fornecido para que aqueça uma determinada massa da água. Então, aqui a gente precisa calcular o calor total e, para isso, a gente tem que multiplicar a razão, o calor que se deu na razão, tá certo? A cada segundo pelo tempo total. A gente descobriu que a variação de temperatura foi de 20 a 25 graus Celsius em 2 minutos. A gente já não transformou 2 minutos para segundos, descobriu quantos segundos tinha em 2 minutos. Então, a gente já tem as informações necessárias aqui para descobrir, tá, o calor total que foi fornecido para a água, para aquecer determinada massa da água. Então, aqui a gente já consegue fazer o quê? Tá? A multiplicação do calor que foi dado de 100 calorias por segundo pelo tempo total que aquela substância foi aquecida. Tá certo? Então, vai ser o quê? Tá? Que é o segundo passo para resolver essa questão, tá? Igual a 100 calorias por segundo vezes 120 segundos. Então, o que total, o calor total fornecido para determinada massa de água foi de 12.000, desculpe, 12.000 o quê? Calorias. Por quê? Porque cortou segundo por segundo, tá? Unidades iguais. E aqui sobrou é a unidade do calor total. Tá? Entenderam por que que se teve que calcular, tá, o calor total dessa questão aqui? Eu vou subentender que sim, tá certo? Então, qual é o próximo passo e último para resolver essa questão, tá? É a gente encontrar a massa da água, tá? Que a gente consegue encontrar, certo? Utilizando a fórmula da equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a M vezes C vezes delta T, tá? Delta T, qual é a variação de temperatura para essa questão? Como a variação de temperatura, tá? A gente obtém pela temperatura final menos a temperatura inicial, então vai ser 25 menos 20. Então, a gente tem um valor de 5 graus Celsius. Qual foi a quantidade de calor fornecida? A gente já achou que foi de 12.000 calorias, tá? Então, vai ser 12.000 calorias igual a massa que a gente quer saber,
vezes o calor específico da água, que é de 1,0 calorias por grama vezes graus Celsius, tá certo? Vezes a variação de temperatura, que é de 5 graus Celsius. Então, 12.000 calorias vai ser igual a M, tá? Vezes 5 calorias por grama. Por quê? Porque as unidades iguais aqui cortou, graus Celsius com graus Celsius, e só sobrou calorias por grama, certo? Então, o que, que a gente precisa fazer aqui? Tá? A gente precisa fazer aqui é isolar o termo, tá? Que a gente quer descobrir, a incógnita que a gente quer descobrir, que é o M, que é a massa aquecida da água. Então, como é que a gente faz, tá? O valor que está multiplicando essa incógnita vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ser 12.000 calorias, tá? Dividido por 5 calorias por grama igual a massa. Então, 12.000 dividido por 5, a gente tem um valor de 2.400, o quê? Qual é a unidade de massa que a gente vai colocar aqui? Quilogramas, centigramas, miligramas ou gramas? Eu vou colocar calorias, se a gente quer saber a massa. Pessoal, a unidade que foi fornecida na questão, e ela já diz na própria questão que a massa, que a quantidade, que a massa da água aquecida em gramas. Então a gente sabe que a unidade da massa nessa questão vai ser em gramas. Então vai ser 2.400 gramas a massa aquecida da água. Certo? Dúvidas nessas duas questões? Não, professora. Vê só. Eu não vou responder todas, tá? Porque são muitas e o tempo da aula de hoje é relativamente curto. Mas aqui tem a quinta questão, tá certo? Que ela diz o seguinte: sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2 vezes 10 a menos 5, então qual seria o coeficiente de dilatação volumétrica? Se a gente tem alfa, tá? Que é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A gente consegue descobrir quem é gama, ou a gente pode não consegue descobrir, precisa de mais dados para conseguir saber. E aí, o que é que vocês acham? Bom, sintetizando a resposta de todos aí, tá? Sim, é possível a gente ter o coeficiente de dilatação volumétrica a partir do coeficiente de dilatação linear. Lembrando da seguinte relação que eu falei para vocês na aula de dilatação dos sólidos, onde gama vai ser igual a 3 vezes alfa. Ah, colocou alguma coisa no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, com isso, com essa relação que eu disse para vocês, tá?
a gente consegue obter o que a questão está pedindo, o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então, a gente só vai precisar substituir gama é igual a 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5 a menos 1. Alguma coisa? Então, multiplicando aqui, tá? A gente tem um valor de 0,000036 graus Celsius a menos 1, certo? Então, esse é o valor do coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Professora, a senhora pode repetir, por favor? Posso sim, vê só. O que foi trabalhado nessa questão, tá? Que é possível a gente obter o coeficiente de outro tipo de dilatação volumétrica a partir de um coeficiente. É possível a gente ter gama a partir do coeficiente de dilatação linear. É possível a gente ter beta a partir do coeficiente de dilatação linear. Lembrando das seguintes relações. Se a gente tem um coeficiente de dilatação linear, que é alfa, para a gente saber o do superficial, que é o beta, basta saber que beta vai ser igual a 2 vezes alfa. Então, aí a gente só precisa, por exemplo, 1,2 e multiplicar por 2, que é o coeficiente de superficial. Na volumétrica, tá? Para a gente ter o gama a partir do coeficiente de dilatação linear, é preciso a gente lembrar que gama vai ser 3 vezes alfa. Então, por isso que na quinta questão só bastou eu multiplicar 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, aí eu já achei o dado que a questão está pedindo, o coeficiente de dilatação volumétrica. Mas se eu tivesse o coeficiente de dilatação superficial e pedisse o coeficiente, também é possível. Da seguinte, não. Gama vai ser igual a 3 sobre 2 vezes beta. Certo? Se eu não me engano, ele está no material que eu coloquei para vocês. Mas aí, eu ainda não fiz a prova. Dependendo das questões que eu colocar, como eu colocar, tá? Eu vou tentar disponibilizar na mesma abinha de atividades da avaliação, tá um quadrozinho com as fórmulas que vão estar por aí na questão, que vai ser trabalhadas nas questões, tá certo? E se vocês estudarem, vendo as fórmulas, vocês vão conseguir lembrar como é que vai utilizar em cada questão, tá? Para descomplicar um pouco a vida de vocês. Vê só, Amanda. O assunto vai ser calor e mudança de temperatura, tá? Calor e mudança de estado, dilatação, tá? Sendo dilatação dos sólidos, dos líquidos e dos gases, e transformações termodinâmicas, que foi a questão da isotérmica, isobárica e isovolumétrica, tá certo? E uma questão extra, tá? Sobre o princípio de Avogadro, a equação de Capron, que eu trabalhei com vocês. Tá? Aí eu vou deixar o material desse assunto que eu consegui recuperar, tá? Já no link da aula de hoje, na abazinha do material da aula de hoje, tá certo? Porque aí vocês vendo como é que tá nos slides, vocês vão conseguir responder a questão extra. Não vai ser obrigatório. Mas lembrando, já vai ser uma pontuação a mais na nota de vocês, da prova. Tá? Porque aí eu vou trabalhar melhor esse assunto que eu fechei na última semana,
lá para a terceira unidade, tá certo? Tem alguma dúvida sobre a lista de revisão? Tá tudo ok, né? Isso, então já posso dizer assim, eles vão tirar uma boa nota na quinta-feira. O silêncio de vocês está me dizendo que sim, tá certo? Então, sobre. No geral, tá tudo ok, né? Isso? Amanda, tu tá perdida em relação a quê? Vê só, Amanda. Para a prova de física, tá? A lista de revisão é mais ou menos um modelo de como é que vai estar estruturado, tá? As questões para vocês. Coloque um mas aí vai ser do mesmo estilo que eu trabalhei as atividades, tá? Não vai ser nada muito complicado. Vou tentar, tá certo, Anne? É porque assim, as questões eu tento colocar no modelo de prova de vestibular, tá certo? Onde você tem que ler, interpretar o que a questão está pedindo. Por isso que é importante sempre, tá? Anotar os dados que ela está fornecendo, porque aí no finalzinho, tá? Ela já dá um certo spoiler do que ela quer. Mas aí você já tem, à medida que vai anotando os dados, a ideia do que ela está pedindo, tá certo? Mas aí eu vou tentar deixar mais claro possível, tá? As questões da prova, para vocês não terem dificuldade quanto à interpretação, tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma sugestão aí? Nenhuma, né? Então, tá fechado mesmo a avaliação de física a partir das 10 horas até as 2h50. Então, vê só, gente. Qualquer dúvida sobre qualquer assunto do que vai cair na prova, que eu vou colocar no Classroom agora, tá? Os assuntos que vai cair na prova, certo? Qualquer dúvida sobre ele, sobre a resolução das atividades que foram passadas para você, que eu passei para vocês, vocês podem estar falando comigo, que aí eu respondo, tá? Eu indico sempre, mais fácil, o WhatsApp, que eu respondo mais rápido, mas também pode estar colocando lá no Classroom. As atividades, quem não fez algumas, podem estar refazendo e me entregando, que eu ainda estou aceitando. E outra coisa que eu quero pedir a vocês é que assinem as frequências, as listas de frequências que eu coloquei lá no Classroom, tá certo? Para que quando eu for colocar no CIEP, vocês não vejam uma quantidade de faltas muito grande. Sabendo que vocês tinham participado, mas esqueceu de assinar a lista. Ela está lá para vocês assinarem. Então, lembre de assinar sempre as frequências que está lá no Classroom também, tá certo? Então, no mais, eu fecho a aula de hoje, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo. Ou tem alguma dúvida para esclarecer agora? Não. Então, eu aguardo Ô, professora, vocês. Oi, Digane. no caso, a dilatação volumétrica é 3, a dilatação linear é 1, no caso vai ser vezes 1, a dilatação volumétrica é vezes 3 e o outro vai ser vezes 2, não é isso? Agora, na dilatação volumétrica, tá? A gente tem duas possibilidades. Por quê? Porque a gente pode ter tanto o alfa como o beta, sendo que alfa é o coeficiente de dilatação linear.
Se a questão, ou se a gente só tiver o alfa, então a gente consegue descobrir o coeficiente de dilatação volumétrica a partir da multiplicação de 3 vezes alfa, a partir da multiplicação de 3 pelo aquele valor. Se a gente só tiver o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e a gente quer saber o da volumétrica, então a gente tem que lembrar que para ter essa relação é preciso saber que gama vai ser igual a 3 sobre 2 vezes beta, tá certo? Isso só vai ser no caso da volumétrica. Nas outras, segue aquele padrão. Linear vai ser 1 vezes 1, vai ser aquele valor que está sendo fornecido. O beta, tá, vai ser 2 vezes o alfa. Mas aí, lembre que se na questão eu estiver pedindo, por exemplo, na quarta questão, eu estou pedindo a dilatação linear. Se pedindo dilatação superficial e tiver colocado já o coeficiente de dilatação superficial, não vai ser preciso, tá? Calcular naquela relação ali, não, viu? Pode substituir diretamente na fórmula. Só se tiver pedindo, como eu coloquei na quinta questão, tá certo? Pronto, então, mais alguma dúvida? Certo, então aguarde a está disponível para mim. Estou colocando a lista de frequência e já também uma aula que eu tive com vocês, tá certo? Porque aí já vai ajudar vocês a estudarem para a questão extra, tá bom? Então, obrigado e aguardo vocês na quinta-feira.